O livro da vida é um conceito central nas escrituras cristãs, mencionado em várias passagens bíblicas, incluindo o livro do Apocalipse. Ele é descrito como um registro celestial mantido por Deus, onde são registrados os nomes daqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador. O livro da vida é mencionado na Bíblia como um registro divino dos nomes daqueles que pertencem a Deus e têm direito à vida eterna. Aqui está o que você precisa saber sobre ele. A ideia do livro está enraizada na soberania de Deus sobre a vida e a morte. Ele representa o conhecimento divino completo e abrangente de todas as coisas, incluindo cada indivíduo que já viveu, vive ou viverá. Este livro não é apenas um registro passivo, mas sim um símbolo da relação pessoal entre Deus e seus seguidores. Ele reflete a íntima conexão entre o Criador e suas criaturas, onde ele conhece cada uma pelo nome e se importa profundamente com o destino de cada alma. No contexto cristão, o livro da vida é frequentemente associado à promessa de vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. A aceitação de Jesus como Senhor e Salvador é vista como a condição para ter o nome inscrito neste livro celestial. É uma expressão de fé e confiança na obra redentora de Jesus na cruz, onde ele ofereceu perdão e salvação a todos os que o aceitam. A ideia do livro da vida reflete a crença fundamental de que a vida eterna não é um direito a ser reivindicado, mas um presente gracioso de Deus para aqueles que o amam e o seguem. É uma expressão da graça divina, onde Deus oferece a oportunidade de uma nova vida em comunhão com Ele, mesmo quando somos indignos desse presente. Além disso, também é um lembrete do julgamento final, onde Deus separará aqueles cujos nomes estão escritos neste livro daqueles que não estão. É um símbolo da responsabilidade individual diante de Deus e da importância de viver uma vida de acordo com seus princípios e mandamentos. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida enfrentarão a separação eterna de Deus e a condenação espiritual. No entanto, a ideia do livro não é apenas uma fonte de temor, mas também de esperança e conforto para os crentes. É um lembrete de que, apesar das lutas e tribulações desta vida, aqueles que pertencem a Deus têm a garantia de uma vida eterna em sua presença. É uma promessa de que, mesmo quando tudo parece incerto, o amor e a fidelidade de Deus permanecem inabaláveis. O livro é um símbolo poderoso da relação entre Deus e seus seguidores, refletindo sua soberania sobre a vida e a morte, sua promessa de vida eterna para aqueles que o seguem e a responsabilidade individual diante dele. É um lembrete do amor incondicional de Deus e da esperança que ele oferece a todos os que o buscam sinceramente. A questão de quem terá seus nomes escritos no livro da vida é uma das mais cruciais e fundamentais para os cristãos, pois determina o destino eterno das almas. De acordo com a fé cristã, aqueles que têm fé em Jesus Cristo como seu Salvador e tiveram seus pecados perdoados, têm seus nomes inscritos neste livro celestial. Essa crença é fundamental para entender a promessa de vida eterna e a esperança da salvação que os cristãos professam. A aceitação de Jesus Cristo como Salvador é o cerne da fé cristã. Acredita-se que Jesus, como o Filho de Deus, veio ao mundo para redimir a humanidade do pecado e reconciliá-la com Deus. A morte sacrificial de Jesus na cruz é vista como o meio pelo qual os pecados são perdoados e a comunhão com Deus é restaurada. Portanto, aqueles que colocam sua fé em Jesus como o único meio de salvação têm seus nomes escritos no livro da vida. Essa inclusão não é restrita a uma determinada nação, língua ou cultura. Pelo contrário, a promessa da salvação em Cristo é universal e se estende a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou status social. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, pessoas de todas as partes do mundo têm encontrado salvação e esperança em Jesus Cristo e, como resultado, tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. A universalidade da salvação em Cristo é uma das mensagens mais poderosas do Evangelho cristão. Ela enfatiza que a graça de Deus está disponível a todos, sem exceção, e que a salvação não é limitada por barreiras geográficas, étnicas ou culturais. Isso significa que pessoas de todas as esferas da vida têm a oportunidade de serem reconciliadas com Deus e desfrutarem da vida eterna em sua presença. Além disso, a inclusão nesse livro não se baseia em méritos próprios, mas na fé em Jesus Cristo.
Não é uma questão de boas obras ou conquistas humanas, mas sim de confiança na obra redentora de Cristo. Isso ressalta a natureza graciosa da salvação e a completa dependência dos crentes na misericórdia e no amor de Deus. Ao longo da história, inúmeras pessoas têm encontrado conforto e esperança na promessa de que seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso oferece uma segurança inabalável, mesmo em face das incertezas e desafios da vida terrena. A certeza da salvação em Cristo é um alicerce sólido sobre o qual os cristãos constroem suas vidas e encontram significado e propósito. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo como seu Salvador e tiveram seus pecados perdoados, têm seus nomes escritos no livro da vida. Essa inclusão é universal e independe de nacionalidade, idioma ou cultura. É uma expressão da graça de Deus e da promessa de vida eterna para todos os que creem em seu Filho. Essa certeza traz conforto e esperança aos corações dos crentes, mesmo diante das dificuldades da vida. Já a questão de quem não terá seus nomes escritos no livro da vida é de extrema importância, pois implica o destino eterno das almas. De acordo com essa visão, aqueles que rejeitam a Jesus Cristo e se recusam a aceitar a salvação oferecida por Ele, não terão seus nomes inscritos neste livro celestial. Isso significa que, no julgamento final, eles não terão acesso à vida eterna e à comunhão com Deus. A rejeição de Jesus Cristo como Salvador é considerada uma decisão grave e de consequências eternas na fé cristã. Jesus é central para a fé cristã, sendo considerado o único mediador entre Deus e a humanidade. Sua morte na cruz é vista como o sacrifício supremo pelo pecado, oferecendo perdão e reconciliação com Deus. Portanto, aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Jesus estão recusando a única maneira pela qual podem ser perdoados e reconciliados com Deus. Essa recusa em aceitar a salvação oferecida por Jesus é vista como uma escolha consciente e voluntária. A Bíblia apresenta a mensagem do Evangelho como um convite aberto a todos, oferecendo a oportunidade de perdão e vida eterna a todos os que creem. No entanto, a decisão de aceitar ou rejeitar esse convite é deixada para cada indivíduo. Aqueles que optam por rejeitar a salvação de Jesus estão escolhendo voluntariamente se separar de Deus e enfrentar as consequências dessa escolha no julgamento final. Não ter seu nome escrito no livro implica a separação eterna de Deus e a privação da vida eterna. Na teologia cristã, a vida eterna é vista não apenas como uma existência interminável, mas também como uma comunhão íntima e eterna com Deus. Aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida serão privados dessa comunhão e enfrentarão a separação eterna de Deus, conhecida como a morte espiritual. A ideia da morte espiritual é uma das mais terríveis consequências da rejeição de Jesus Cristo na fé cristã. Ela representa uma separação completa e irreversível de Deus e de tudo o que Ele representa: amor, luz, verdade e vida. É uma condição de alienação e desespero, onde não há esperança de redenção ou restauração. É por isso que não ter seu nome escrito no livro da vida é vista como a pior tragédia que alguém pode enfrentar. No entanto, é importante ressaltar que a exclusão do livro da vida não é uma sentença predeterminada e inevitável. A mensagem do Evangelho oferece esperança e perdão a todos, independentemente de seus pecados passados. Aqueles que se arrependem de seus pecados e colocam sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, têm a oportunidade de ter seus nomes escritos no livro da vida e desfrutar da vida eterna com Deus. É um lembrete solene da importância da decisão de seguir a Jesus Cristo e da necessidade de arrependimento e fé para receber o perdão e a vida eterna. É uma chamada para todos os que ainda não aceitaram a salvação de Jesus a considerarem seriamente as consequências de sua decisão e a responderem ao convite do Evangelho enquanto ainda há tempo. Ter o nome escrito neste livro celestial significa ter a garantia de que a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna em comunhão com Deus. É uma promessa de que aqueles que pertencem a Deus desfrutarão da plenitude da vida em sua presença para sempre. Essa garantia é uma fonte de grande consolo e esperança para os crentes, especialmente nos momentos de dificuldade e incerteza. Ter o nome inscrito neste livro celestial significa desfrutar de uma relação íntima e duradoura com o Criador. É estar em constante comunhão com Deus,
desfrutando de sua presença, amor e cuidado por toda a eternidade. Essa comunhão é o desejo mais profundo da alma humana e é realizada na promessa da vida eterna, ao lado do Salvador. A existência do livro da vida oferece esperança e segurança aos crentes, lembrando-os de que seu destino final está nas mãos de Deus. Em um mundo cheio de incertezas e adversidades, ter a certeza de que seus nomes estão escritos no livro da vida traz um profundo senso de paz e confiança. Os crentes sabem que, independentemente do que enfrentem nesta vida, sua eternidade está segura nas mãos do seu Criador. O livro também simboliza o conhecimento pessoal que Deus tem de cada um de seus filhos. Ele não apenas registra os nomes dos crentes, mas conhece cada um deles pelo nome. Isso demonstra o amor e o cuidado pessoal de Deus por cada indivíduo, mostrando que Ele não os vê como meras estatísticas, mas como filhos amados. Essa compreensão íntima e pessoal de Deus traz conforto e consolo aos crentes, sabendo que são conhecidos e amados por seu Criador. A existência do livro também traz consigo uma responsabilidade e gratidão por parte dos crentes. Saber que seus nomes estão escritos neste livro celestial é um lembrete da graça incrível de Deus e da importância de viver uma vida que honra e glorifica a Ele. Os crentes são chamados a viver vidas de gratidão e serviço a Deus, em resposta ao seu amor e misericórdia. O livro da vida é um símbolo da promessa de Deus de vida eterna para aqueles que o seguem. Ele serve como um lembrete do amor e da graça de Deus, mas também como um aviso da necessidade de aceitar a salvação oferecida por Ele através de Jesus Cristo. A decisão de ter o nome escrito no livro da vida é a mais importante que alguém pode fazer, pois determina o destino eterno da alma. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 11, 15. Que a promessa dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida nos fortaleça em tempos difíceis e nos guie em nosso caminho rumo à eternidade, e que ao final de nossas vidas terrenas possamos encontrar alegria indescritível ao ver nossos nomes escritos no livro da vida, selando nossa comunhão eterna com Deus, nosso Pai amoroso e fiel amigo.